Bom dia a todos, graça e paz. Todos me ouvem bem? Muito bem. Nós chegamos na igreja hoje e nós encontramos sempre um monte de pessoas lindas, maravilhosas, pessoas sorrindo. Todos vêm nos cumprimentando com alegria e tudo isso é muito bom. O que talvez a maioria não entende é o seguinte, que mesmo nós recebendo um cumprimento feliz, talvez por dentro aquela pessoa não esteja tão bem quanto o rosto dela mostre. Por dentro, às vezes, está com dor, está com medo, está com angústia, está com alguma insatisfação. E a verdade é que o dia a dia pode nos conceder dificuldades, desafios. Mas hoje nós estamos aqui em um local onde a graça e a misericórdia de Deus é presente. E eu quero aproveitar essa introdução e, diante desse cenário, convidá-los para a ministração de hoje, mas antes vamos orar. Então, lembre-se, nós vamos falar sobre as dificuldades da vida. Mesmo que nós pareçamos sorrir, mesmo que nós pareçamos estar felizes, a maioria de nós, às vezes, tem uma certa dificuldade dentro do seu coração. Ore comigo, peça para Deus falar com você, peça para Deus abrir a tua mente, peça para Deus te transformar, te curar, te libertar, porque este é um lugar onde a presença do Senhor é real, amém? Senhor amado, nessa manhã, em nome de Jesus, nós pedimos a sua graça, a sua misericórdia, a tua compaixão. Pedimos para que fale conosco, pedimos para que nos transforme, pedimos para que encha os nossos corações com a tua presença, com a tua transformação, com a tua cura, com a tua misericórdia. Em nome de Jesus eu peço. Faça de nós, Pai, teus servos. Transforma-nos, Pai. Transforma-nos em nome de Jesus eu peço. Amém. Por favor, abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos. O Evangelho é o de Marcos, o capítulo é o 4. Evangelho de Marcos, o capítulo é o 4, e nós leremos a partir do verso 35. Que diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? E Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então, Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhes obedecem. Só até aí, podem se assentar, por favor. No livro de Marcos, do capítulo 4, ali a partir do verso 35, até o capítulo 5, verso 43, nós temos 3 histórias de milagres que envolvem 3 coisas: o mar da Galileia, um barquinho e os discípulos. E todas elas têm algo em comum, que é o seguinte, a referência ao seguinte: que homem é este?
a referência é sempre essa: os discípulos no barquinho, os discípulos no mar da Galileia, e a referência: que homem é este? E este homem é Jesus, que não é o homem, é o nosso Deus, mas ali naquele momento ele estava em forma humana. E hoje, um dia de Santa Ceia, que homem é este? Nós podemos levantar a pergunta, e este homem é aquele que deu a vida por mim e por você, para que todos os nossos pecados pudessem ser perdoados. Então, nós iniciamos esse texto relembrando o seguinte: por que nós estamos aqui hoje, nesse domingo de manhã, para cear? E para lembrar que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, deu a vida por cada um de nós, para que todos nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. No texto que nós lemos, nós encontramos o seguinte: a descrição é bem simples, bem básica. A descrição é a seguinte: Jesus chama os discípulos entram no barquinho, Jesus põe a sua cabeça num travesseiro, e aqui você pode imaginar um travesseiro de pena, de qualquer outro material, mas não é isso não, tá? Era algo de areia, não era algo confortável, mas ele encosta a sua cabeça lá e eles partem, muita gente parte atrás deles, porque já sabiam quem era Jesus. Para eles, Jesus era alguém que curava, que era alguém que resolvia os problemas que eles tinham, e eles seguem. No meio do caminho vem uma tempestade muito forte, começa a entrar água no barco. Lembra que os discípulos estavam habituados com aquela situação. Eles sabiam quando a tempestade era forte ou não. Pedro era pescador. Ele entendia o que era uma tempestade de verdade. Então, eles vendo que a coisa estava feia, muito séria, eles têm medo. E no medo eles vão lá e chamam Jesus. Jesus acalma o mar, Jesus acalma a tempestade, tudo fica bonitinho, direitinho. Então eles soltam a frase que nós lemos aqui, né? Quem é este homem que até o mar, até o vento, todas as coisas obedecem? Esse é o contexto do que nós lemos. Vamos tirar algumas lições a partir daí, tá? 4 lições que podem fazer a nossa vida mudar a partir de hoje. A primeira lição é a seguinte: releiam comigo o verso 35, Marcos capítulo 4, verso 35, que diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Então, em nossa vida pode acontecer o seguinte, essa é a primeira lição: Deus pode nos enviar para algum lugar. Vamos. Jesus fala, vamos. E sim, nos colocar diante de uma tempestade. Porque lembra, não foi os discípulos que disseram: ô Jesus, vem aqui com a gente, porque a gente vai lá para o outro lado. Não foi assim. A história diz o seguinte: Jesus chama os discípulos, vamos. E mesmo eles indo, mesmo Jesus chamando, eles se colocam diante de uma dificuldade. E aqui a lição é muito simples. Cristo está presente mesmo quando parece ausente. Mesmo quando Ele chama, pode haver dificuldades. Vocês entendem essa questão? É muito comum nós dizermos o seguinte: eu estou passando a maior dificuldade da minha vida. Parece que Deus nem está comigo. Eu acho que Deus não me chamou. Sim, Ele chamou. O simples fato de Deus nos chamar não significa que tempestade nos não virão. Existe um mito na cabeça dos cristãos que é o seguinte: se Deus estiver comigo, nada vai acontecer. Se Deus chamar, se for de verdade, vai dar tudo certo. Isso não é verdade. Pode até ser que isso aconteça também, sorte sua. Que bom, tomara que seja assim para todos vocês. Mas às vezes Deus chama, igual Jesus chamou aqui os discípulos, vamos? E quando eles entram no barquinho, mesmo com Jesus lá com eles, a tempestade vem. Mesmo com o chamado sendo do próprio Cristo. Isso é importante você ter em mente. Porque lembra que eu falei? Às vezes a gente está sorrindo por fora e chorando por dentro. E às vezes começa a acreditar
que o nosso chamado não é um chamado real de Deus. Porque está passando por dificuldade. Isso não é verdade. Se isso acontecer, se você estiver com dificuldade e foi Ele que chamou, lembra, Ele está junto com você. A dificuldade não exclui Jesus do teu barquinho. Ele está lá. Ele está lá. A primeira lição é essa. Nós, seres humanos, recebemos um chamado, e mesmo com chamados, as tempestades vêm. Vocês conseguem entender isso? O meu chamado é ter uma família. As tempestades podem vir. O meu chamado é assumir o ministério tal. As tempestades podem vir. O meu chamado é fazer isso, isso, aquilo. As tempestades podem vir. Não é porque Deus chamou que as tempestades estarão ausentes. Essa é a primeira lição. Muita gente desiste porque acredita que a tempestade é um sinal de que Deus não está no lugar. Isso não é verdade. Tá difícil? Não desista. A tempestade não prova que Deus não está ali. Mas se Cristo chamar, então significa que vai ter dificuldade sempre? Não necessariamente. Foi o que eu disse, tomara que você não passe por isso. Mas os discípulos aqui passaram. Eles foram chamados a entrar no barco. E mesmo com Jesus lá dentro, nosso Senhor, a dificuldade veio. Deu para entender, gente? Lição número 2, versículos 36 e 37. Leiam comigo, por favor. Marcos, capítulo 4, versículo 36, diz assim: Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Aqui a lição é muito parecida com a primeira. Mesmo com Deus em nossas vidas, podemos passar por tempestades violentas. O fato de nós termos aceitado a Jesus como nosso único e suficiente Salvador não exclui as lutas de nossas vidas. E aqui mais um mito. O mito de que se está tudo certo, Deus está com você. Se está tudo errado, Deus não está. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus pode estar na tua vida como Jesus estava no barco dos discípulos. E você estar numa tremenda de uma tempestade. Tira isso da sua cabeça. O simples fato de nós termos Deus em nossos corações não exclui as adversidades. A maioria dos cristãos vivem uma questão que é a seguinte: estou bem financeiramente, então Deus está comigo. Estou mal financeiramente, acho que Deus me abandonou, devo estar em pecado. Minha família está feliz, então Deus está comigo. Nossa, está tudo dando errado, meus filhos isso, eu não sei, minha esposa aquilo, meu esposo não sei o que lá. Nossa, Deus me abandonou. Isso não é verdade. É claro que se você abandonar, a tendência é que piore. Mas o fato é o seguinte, nós estamos aqui diante de cristãos, e muitos cristãos têm essa mentalidade. Certo, está com Deus. Dificuldade, Deus me abandonou. Você sabe por quê? Mesmo estando com Deus, algumas coisas difíceis acontecem com a gente. Porque a fé precisa crescer em meio às crises. A nossa fé precisa ser provada. Mas não é eu que provo a tua fé, não é você que prova a minha. Você não prova a fé do teu esposo, você, esposa, não prova a fé do teu marido.
É Deus quem determina isso. Por isso, alguns têm crises, passam por dificuldades e tempestades umas diferentes das outras. Cada uma passando por aquilo que Deus permite. E Ele não dará a ninguém além do que você possa suportar. O mais importante é você lembrar, mesmo com Deus em nossas vidas, infelizmente, nós podemos ter dificuldades. Nós podemos ter perdas. Estevão, a gente está num culto de ceia e parece que a palavra vem trazer, é triste, né? A gente vai sofrer dificuldades. Não, não há tempestade maior do que o poder do nosso Senhor Salvador. A ideia aqui é outra. A ideia é lembrar você do seguinte: não importa o que você está passando, Deus está com você, no teu barquinho. E nada é tão maior do que Ele. Mesmo que Ele pareça dormindo, mesmo que Ele pareça ausente, mesmo que Ele pareça não ver, toda a situação está sob o controle dEle. Vocês viram onde eu quero chegar? Não é uma questão de ter ou não dificuldade. É uma questão de acreditar que Deus está comigo. E mesmo que pareça desligado, mesmo que pareça dormir, mesmo que pareça ausente, Ele está no controle da situação e tem poder para parar qualquer coisa. Eu só preciso confiar. No momento certo, na hora certa, é interrompido qualquer tempestade. Seja lá qual for, seja em que área da vida for, não importa. A lição aqui é: eu estou com dificuldade, mas eu creio no poder do meu Deus que está comigo. Ele pode todas as coisas. Ter fé não é acreditar que nada vai acontecer. Ter fé é acreditar na dificuldade que Deus é maior que ela e no momento certo Ele vai intervir. É essa a questão. Não ficou tão triste mais, acho que foi arrumado. Não é verdade? Essa é a lição. A lição número 13, então, está lá no verso 38. Vamos ler juntos? Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Olha o desespero. Às vezes, realmente parece que estamos sós. Realmente parece. Mas é só impressão. É só impressão. Realmente parece que Jesus está dormindo e não se importa. Porque foi o que os discípulos pensaram. Você não se importa com a gente vai morrer. Você não se importa com nada. Ele se importa sim. Sabe o que Deus quer na maioria das vezes? E aqui está a lição número 13. Deus quer ouvir o nosso clamor. E com clamor eu quero dizer a você o seguinte: Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer que você ore a Ele, quer que você o busque em espírito e em verdade. Nos tempos de hoje, falar isso parece repetitivo, clichê, mas convenhamos, é muito difícil parar para orar, com tantas distrações que nós temos. É TV passando coisas maravilhosas e super legais. Eu sei, eu gosto. É celular piscando coisas maravilhosas e super legais. Eu sei, eu tenho um também. É sua família querendo passear com você em lugares maravilhosos, já cedo, já acorda falando, eu sei.
Eu sei de tudo isso. Tem muitas coisas legais que podem nos distrair. Mas olha, você não precisa parar de sair com a sua família. Você não precisa parar de estar com eles. Você não precisa parar de assistir TV. Você não precisa parar de mexer no teu celular. O que você só precisa fazer é tirar um tempo para Deus. Porque cabe no seu dia. São 24 horas. Você dorme 8 ou deveria. Você trabalha 8 ou deveria trabalhar 8. E ainda lhe restam 8 horas para você assistir TV, mexer no celular, passear, brincar com seus filhos e fazer um montão de coisa e ainda orar. Já tinham parado para pensar nisso? Clamor. Os discípulos clamaram. Os discípulos simplesmente clamaram. Eles clamaram. Não há tempestade maior do que o poder do nosso Senhor Salvador. É de Jesus Cristo que eu estou falando. E quando há clamor, quando há sinceridade, ele pode até parecer estar dormindo, mas ele se levanta. Foi o que Jesus fez. Ele se levanta. Então, meu irmão, meu amado irmão, minha amada irmã em Jesus Cristo, eu não sei qual é a tua dificuldade e aqui não tem nenhuma revelação com relação a isso. Não é o propósito de Deus nessa manhã. Eu não sei o que você está passando. Lembre-se, isso não afasta Deus da tua vida. Ele está aí. Talvez só falte a questão do clamor. E se você clamar e parecer que nada está mudando, lembre-se, há um tempo para todas as coisas. Desperte a tua fé em que sentido? Deus está comigo. Na hora certa ele vai mudar. Porque é disso que a gente está falando aqui hoje. Amém? Última lição. Versículo 39 do livro de Marcos, capítulo 4, que nós lemos, diz assim. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Aqui é para fechar. Você crê num Deus que pode todas as coisas. Você crê em um Deus que está sob o controle de todas as coisas. Faço agora as palavras de Jesus a minha. Por que você está com medo? Eu quero que você responda aí dentro do teu coração. Por que você, igreja, por que vocês estão com medo? Vocês não confiam que Deus está aí dentro? A segunda pergunta é, ainda não tem fé? Ter fé não é não passar por dificuldade. Ter fé é na dificuldade acreditar que Deus está no controle da sua vida. E no devido tempo ele vai mexer no que deve ser mexido. E se não mexer, ele continua com você. Ele não te abandona. Isso é ter fé. A quarta lição é essa. Por que você ainda tem medo? Ainda não acredita que Deus está com você? Faz sentido o que eu falei? E para não estourarmos o tempo, quero convidar os irmãos que vão servir a ceia, virem aqui na frente. Aos demais, convido para abrirem suas Bíblias comigo na primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o 11. E antes de orarmos, convido-os a ler. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo é o 11, leremos a partir do verso 23, que diz assim. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, em uma reunião especial, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer a pergunta: por que vocês ainda temem, sabendo que aquele que pode todas as coisas estão com vocês? Enquanto os irmãos vão servindo a ceia, em espírito de oração, se coloquem diante de Deus. Talvez assumindo uma nova postura, digam: eu não vou temer mais essa situação que está em minha vida, porque eu sei que o Senhor está no meu barquinho. Eu sei que o Senhor está na minha vida. Eu sei que o Senhor está na minha família. Eu não temerei. O Senhor vive e vive para sempre. E hoje nós estamos recordando isso. Um Deus que nos amou mais do que tudo. Um Deus que entregou a vida do próprio Filho por cada um de nós, para perdoar os nossos pecados. E não é o seu lugar, um amor assim, o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. Quem pode tomar a ceia? Todos aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quem não pode tomar a ceia? Eu sei que isso é muito genérico, não é? Mas talvez aquele que não acredita em Deus, aquele que não acredita em Jesus. Já que a ceia é algo em memória do sacrifício de Cristo em perdão de todos os nossos pecados, é em memória do grande amor de Deus por nós, por que eu tomaria se eu não cresce nele? Mas logo que eu creio, logo que eu acredito, por que eu não tomaria? Ah, mas Estevão, você não sabe, eu estou em pecado. Mas lembra, nós estamos fazendo algo em memória daquele que perdoa todos os pecados, quando você se coloca diante dele em arrependimento. Se arrependam e tomem a ceia conosco. Vamos lembrar do sacrifício de Cristo Jesus. Vamos lembrar do Deus amoroso que derramou o sangue por cada um de nós e perdoa todos os nossos pecados colocados diante dele. Senhor, nós consagramos esse pedaço de pão a Ti. E nessa manhã de domingo, nós somos gratos por ter nos escolhido, por ter nos perdoado, por ter nos dado a oportunidade de sermos salvos e de ir morar contigo por toda a eternidade, quando nossas vidas se findar. Obrigado, Senhor. Podem comer.
Deus, nós consagramos esse suco de uva a Ti, que representa o Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Sangue que perdoa cada um dos nossos pecados. Sangue que representa uma nova aliança. Sangue que nos coloca diante de Ti por toda a eternidade. E mais uma vez somos gratos a isso. Obrigado, Senhor. Podem beber. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Nós vamos honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, e você pode fazer isso com liberdade. É só levantar uma de suas mãos e os obreiros estarão entregando os envelopes. Se você é como eu, na maioria das vezes, não anda com dinheiro, mas quer ofertar, lá no fundo da igreja nós temos o nosso irmão com a maquininha para você passar o seu cartão. Nas cadeiras da igreja nós temos um QR Code, se você quiser fazer isso por Pix também. Sinta-se à vontade. O mais importante é o quê? Se for fazer, que seja para ser com alegria no teu coração. Amém? Levanta teu envelope. Senhor amado, nós consagramos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Pedimos para que o Senhor nos prospere. Pedimos para que todos nós, em nome de Jesus, todos nós sejamos uma igreja próspera, uma igreja abençoada, que viva de forma digna. Que todos nós, Senhor, possamos ter uma vida digna nessa terra. Que todos nós possamos desfrutar do melhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Se tiver, por favor, levante uma de suas mãos, nós queremos conhecê-lo, dar uma lembrança. Onde meus olhos alcançam, e eu não enxergo muito bem mesmo com óculos, eu acho que são todos de casa, certo? Então tá bom. Hã? É verdade, cadê ele? Ele até fugiu, olha só, com medo de ganhar um parabéns ao vivo na igreja. Achem o pastor Paulo aí, por favor, caça esse homem no meio da igreja. Oi? Não, acha ele, traz ele de volta. A esposa dele está aqui ainda, ó, ele não deve ter ido embora. Oi? Tem problema, tira ele do telefone e traz para cá. Muito bem. Gente, vamos para os avisos finais, né? Enquanto o pastor Paulo está sendo caçado aí no meio da igreja. Vamos lá. A pastora Andréia vai estar aqui na frente e ela vai estar entregando uma lembrancinha para todos os aniversariantes do mês de julho. Então, se você fez aniversário no mês de julho, procura a pastora Andréia aqui na frente, tá bom? Você vai ganhar uma lembrança nossa. Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 8h30 da manhã.
aqui na igreja, mas é lá em cima, né, pastor Davi? Então, se você chegar na igreja, ver só o pessoal do louvor, tá tendo a reunião, é só subir a escadinha ali onde as crianças ficam e eles estão lá em cima, certo? Hã? Pode. Bom dia, igreja, graça e paz a todos. Palavra maravilhosa, não é? Eu tenho aqui um texto sobre a crucificação do Senhor Jesus, como o corpo humano reage a uma crucificação. A palavra do Senhor diz que a tristeza do mundo opera a destruição, mas a tristeza segundo Deus opera a vida. Eu não sei quantos aqui tiveram oportunidade de acompanhar parente, amigo, conhecido, que entrou em falência de órgãos. Eu pude acompanhar e é algo muito forte. Então, assim, em memória é relembrar. Então, assim, vamos ponderar o que foi o sofrimento do Senhor Jesus, porque Ele sofreu falência cardíaca, vascular, do Senhor Jesus. E gerar uma tristeza, não segundo Deus, porque Ele já ressuscitou, já está junto ao Pai, mas uma tristeza que venha gerar vida, conversão em nossos corações a cada dia, amém? Eu vou estar lá no fundo, quem quiser é só ir lá pegar comigo, amém? Depois de uma palavra dessa maravilhosa, obrigada, No dia 16 de agosto, um sábado, às 8h30 da manhã, lá na chácara da igreja, nós teremos o projeto Florescer 60+, é o nosso próximo encontro, tá? Então, é muito importante que você confirme presença. Aí eu vou passar aqui um número de WhatsApp. Eu nem vou passar o número do WhatsApp, porque não dá para decorar comigo falando aqui, mas você pode procurar, gente, tá aqui no fundo, né? É isso, tá? Tem um QR Code ali, se você quiser, com o celular. Mas você que quer participar, vai ser uma honra para todos nós. Só pediremos, por favor, para que você confirme presença, ok? Acho que é só isso de recado. Hoje à noite, às 7 horas, eu tenho certeza. Ah, Val tá lá, ó. Terça-feira, Val, às 7h30. Ah, é verdade. Nossa, quanto recado passando batido. Gente, tá aqui, ó. Dia dos Pais, no próximo domingo. Nós teremos, então, aqui, ó, na igreja, a partir das 9 horas. Então, você que é pai, vem. A gente quer fazer uma homenagem a você. E você que não é pai e não é homem, pode vir também. A homenagem conta com você. Tá bom? Então, mulheres, venham também. Tragam seus pais, é para toda a igreja, tá? A gente vai fazer uma oração para todos os pais aqui, uma singela homenagem. Nós contamos com a presença de todos vocês, ok? Vamos ficar em pé? Pastor Paulo, vem aqui na frente. Não adianta fugir, Pastor Paulo. O Pastor Paulo é uma pessoa extremamente abençoada. Ele, com a pastora Nilza, lideram os casais. Então, parabéns, que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida, uma vida muito longa, sempre com muita saúde, sempre com muita paz, sempre com muita alegria e sempre com muita prosperidade, amém? Vamos orar pelo pastor Paulo, abençoar a vida dele. Estendam suas mãos, por favor. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã e pedimos para que o Senhor continue a abençoar o pastor Paulo, que ele continue sendo essa bênção, que ele tenha sempre paz, que ele tenha sempre alegria, que a tua unção e o teu Espírito Santo o acompanhe, o prospere, sempre esteja com ele, meu Senhor. Ele é um grande amigo e eu não poderia desejar mais do que a tua unção sobre a vida dele. Por favor, Pai, derrama, o abençoe em nome de Jesus. Amém.
Igreja, por favor, dá um abraço no pastor Paulo. Fala que você ama ele. Gente, não dá para chamar todo mundo aqui na frente para estar fazendo isso, mas é o desejo do nosso coração. Nós queremos pelo menos colocar o teu nome lá no banner aqui atrás. Então, se o teu nome não aparece, lembra, é porque você talvez não tenha feito a ficha aqui de membros da igreja. E se fez, teu nome não está lá, nos perdoe, às vezes alguns papéis somem. Nós somos seres humanos, nós erramos, tá? E isso não é para justificar se o seu nome não está lá, mas pode acontecer de verdade. Só nos perdoem. Então, procura o pastor Manuel, procura a pastora Andréia, e eles vão estar entregando a fichinha para vocês, e a gente vai estar anotando, guardando lá o registro seu. Tá bom? Senhor amado, eu peço em nome de Jesus, para que todos nós tenhamos uma tarde de domingo abençoada. Que a tua graça e a tua misericórdia estejam sempre conosco, hoje e por toda a semana que está por vir. Nós queremos o teu Espírito Santo atuando em nossas vidas. Nós queremos a tua sabedoria, Senhor. Nos prospere em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus pedimos mais uma vez. Amém. Deus abençoe.